Essa é a verdade então, irmãos. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós erramos, já nascemos com a semente do pecado. Mas então, quem entre todos nós, que tem essa oportunidade de ser salvo? Estamos todos perdidos. Se olharmos talvez por esse olhar, todos nós estamos perdidos, condenados, perdidos. E talvez nós nos perguntamos, então pastor, tem jeito para mim? Será que tem jeito para mim ainda? Porque se todos nós somos pecadores, se todos nós já erramos, então não tem jeito para mim? Claro que tem. A resposta não é essa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Graças a Deus, por Cristo Jesus, a resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sua graça nos alcançou. Em Cristo, o mais pecador de todos é salvo. O mais pecador tem solução. Em Cristo Jesus, o pior homem, a pior mulher, todos nós temos solução em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça. É em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, para todo ser humano, tem jeito. Porque às vezes é o seguinte, nós nos convertemos. E quem que não era cristão, eu graças a Deus, desde quando eu nasci, a minha mãe sempre me levou para a igreja. Mas tem pessoas que se converteram depois de mais velho. E quem não se converteu depois de mais velho, que nunca ouviu uma piadinha, né, irmão? Você já viu aquela piadinha? Muitas pessoas já ouviram. Que piada é essa, pastor? Esse cara era mau, esse cara não prestava, agora se converteu. Eu tenho um amigo que ele era um cara beberrão, ele era um cara mulherengo, ele era um cara muito complicado, muito mesmo. E um dia, ele participando de uma célula, ele se converteu. E ele era muito complicado mesmo, o cara era bem complicado. Aí um dia ele estava no supermercado, mas a esposa dele, e estava comprando algumas coisas, e alguém chegou perto dele e falou: e aí, mano, deixa eu te falar, você nunca mais foi naquela festa? Lá em Goiânia, de vez em quando, tinha umas festas que eles faziam, que era tipo umas rave, que eles levavam os carros de som para uma fazenda, um sítio. Não é que Goiânia é roça não, irmãos. Mas tinha os lugares mais isolados lá, que eles colocavam alguns carros de som, e eles ligavam aqueles sons automotivos em volta, e ficavam ali dançando a noite toda e bebendo, tudo que podia. E ele se converteu. O cara virou para ele e falou: vem cá, você nunca mais foi naquela festa, você nunca mais participou conosco. Ele virou e falou: não, pois é, eu deixei dessa vida. Ele falou: tá de brincadeira, cara, por que você não foi mais? Para com isso. Aí ele falou: não, eu virei crente. Aí o cara virou para ele e falou assim: todo mundo que não presta diz que virou crente. Então a questão é essa, porque nós nos convertemos, e a verdade é essa: em Cristo Jesus nós somos pecadores. Em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós somos salvos. Nós por nós mesmos não tínhamos mais jeito, mas quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, a nossa vida é completamente restaurada e transformada completamente. A salvação é o tema central do Evangelho. O apóstolo Paulo, nessa passagem de Romanos, declara 3 verdades inegociáveis: todos pecaram, todos estão destituídos, privados da glória de Deus, mas há esperança. Por quê? Somos justificados pela graça, mediante Cristo Jesus. O cristianismo, essa carta, Cristo Jesus, é muito importante em nossas vidas, porque através dele é que nós somos salvos. Através de Cristo Jesus é que somos salvos. É através de Cristo Jesus que nos alcançou, que a nossa vida é mudada, e agora somos salvos pela graça em Cristo Jesus, que nos alcançou hoje. Mas como somos salvos? Se já nascemos em pecado, como sua misericórdia nos alcançou? A pergunta talvez que fica hoje para nós é essa: como então, pastor? Ou talvez para mim que não conheço Cristo Jesus, como que fica então essa questão? Para mim que não conheço a Cristo Jesus, nunca ouvi ainda desse poder salvífico de Cristo Jesus, como que fica para mim, que talvez sou um pecador, que eu acho que eu sou bom? Porque tem pessoas que pensam: não, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não faço algumas coisas erradas, eu não tenho pecado. Mas todos nós já nascemos em pecado. Então como essa misericórdia pode me alcançar? Como essa misericórdia me alcançou? Primeiro, todos pecaram, a universalidade da queda. Romanos 3:23, todos pecaram,
o pecado é a realidade universal da humanidade. Não há distinção entre rico ou pobre, religiosos ou seculares. Todos nós somos pecadores. Não existe diferença. Não existe diferença entre pobre e rico. Não existe diferença. Porque eu sou mais rico, eu não pequei. Não, porque eu sou pobre. Eu acho que eu já nasci com um karma, né? Como alguns dizem na minha vida. Então serei salvo. Não existe. Todos nós somos pecadores. A realidade é essa. Somos bonecos de barro, procurando uma solução para os nossos corpos, que estão se despedaçando com a sequidão do mundo. A verdade é essa. Nós somos bonecos de barro, que o tempo todo estamos procurando a solução para a nossa vida. O tempo todo nós procuramos a solução para a nossa vida. Nós somos esses bonecos que procuramos o tempo todo uma solução para que eu resolva um problema que está dentro de mim. O tempo todo nós procuramos essa solução, essa resposta, esse boneco de barro seco, que o tempo todo procura, e somente Cristo Jesus é a água da vida. Sem Ele não existe solução para nossos pecados. Sem Ele não existe solução para o homem. O pecado não é apenas o que fazemos, é a condição da qual todos nascemos. Todo mundo já nasce com a semente do pecado dentro dele. Todos nós já nascemos com a semente do pecado que vai crescendo e vai se desenvolvendo dentro de nós. E se nós não tivermos uma conversão genuína em Cristo Jesus, se nós não formos encontrados por Ele, não tem solução para nós, irmãos. Não é porque o meu filho é filho de pastor que ele não precisa de uma conversão. E várias vezes eu oro com ele, várias das vezes eu oro e falo: Jesus, o Senhor precisa ter uma experiência com meu filho, e meu filho precisa ter experiência com o Senhor. Jesus, eu preciso encontrar ele, porque eu sei que no dia em que ele tiver essa experiência com Cristo Jesus, a sua vida é completamente restaurada. Porque todos nós nascemos com a semente do pecado dentro de nós. Todos nós nascemos e ela vai se desenvolvendo à medida que nós vamos crescendo. Eu sei que algumas pessoas talvez tenham um mito. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Não, porque criança nasce sem pecado. Não era um anjo, nasceu. Não, todo mundo nasce com a semente do pecado dentro dela. E à medida que nós vamos crescendo, nós reconhecemos quem é Cristo Jesus em nossas vidas. O pecado, então, não é apenas o que fazemos, é a condição que nascemos. Mas a pergunta é: quem nunca pecou? Nem mesmo os mais justos escapam dessa realidade. Eclesiastes 7:20 vai dizer: não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não há uma única pessoa. Só existiu uma pessoa na humanidade que não pecou. Essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Depois dele, antes dele, todos nós já nascemos com essa semente dentro de nós. É só você observar uma criança. Já viu uma criança? Ela nasce, daqui a pouco chega perto da criança, está querendo morder, está querendo arranhar outra criança, né? Porque todos nós já estamos com essa semente do pecado dentro de nós, e não há ninguém que não peque. Não existe. Somente em Cristo Jesus é que nós somos completamente alcançados. Charles Spurgeon diz o seguinte: o pecado é o mais real dos fatos da vida humana. Você pode negá-lo, mas ele continuará corroendo o coração. Você pode até negá-lo, mas ele vai continuar. O pecado é a realidade da vida do ser humano. Se não for Cristo Jesus para limparmos nossos pecados, não tem outra solução. Não existe outro antídoto nas nossas vidas a não ser Cristo Jesus. Ele que pagou o preço para sermos resgatados a partir dele. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para experimentar a graça. A verdadeira transformação começa com o coração quebrantado diante de Deus. O primeiro passo é esse.